Socorro! Eu não sei mexer nisso. Virtual background. Avatar. Vídeo. Não sei mexer nisso. Não sei mexer. Eu preciso fazer um curso de tecnologia. Obrigada. Não tá ainda. Vai começar daqui a pouco. Beijo. Obrigada, amor. Eu, em vez de colocar atrás, ficou a minha frente. O negócio. Eu verá. Nada sem. Vai ser sem. Enquanto a paisagem, você quer? Pois é, amor. Mas só que ele, em vez de ficar atrás, ele tá ficar em cima de mim. Não, porque isso depende do que você põe, né? Ah, olha só, afinal fica mesmo. Era só, eu só tinha que clicar de novo. Olha, deu certo. Oh, Glória. Ah, obrigada, amor. Obrigada, viu? Gostei. This meeting is being recorded. Boa tarde, Orwanda, tudo bem? Tá me escutando? Eu posso testar? Olá, Caroline. Boa tarde. Consegues me ouvir? Consigo sim, muito bem. Perfeito. Hum. Eu posso testar o compartilhamento da apresentação? Podes testar, mas aí antes das 18 horas, Certo. tá? Tens que tirar antes das 18. Que eu também estou olhando os outros artigos. Você consegue ver? É, ficou mudo. Muito bem, consigo ver. Tá tranquilo. Ótimo. Obrigada. De É porque nada. como eu não uso muito o Zoom, Uhum. eu... É importante, é importante.
Ai, de novo, fala sério. Olá, pessoal, boa tarde. Alguém me vê ou me escuta? Boa tarde, eu te ouço. Eu vou só verificar o que que aconteceu aqui com o meu vídeo e já já nós começamos, tá bom? Tá. Porque é engraçado, eu não me vejo. Tu tens que ligar a câmera, Mas tá ligada? tá? Ai, tá. Não me Deixa eu vejo ver aqui. também. Ela tá super aberta aqui. Deixa eu ver. Ai, gente, eu apanho tanto do Zoom. Eu também, acredita. É engraçado, quando eu testo aqui, tá aparecendo. Mas a Uhum. gente tá. Eu tô te vendo, Luísa. Ah, então tá. Então é eu que não me vejo, então. É, mas eu te vejo. Ó, que esquisito. Eu não É, consigo ver. Gente, agora no teste aqui, meu Deus, a cara da pessoa. Só um minutinho. Carolina, né? Sim, Você que está com a apresentação. sim. Seria interessante você tirar a apresentação por enquanto, tá? Aí quando todo mundo entrar, daqui a pouquinho, aí a gente vai fazer um sorteio para ver quem apresenta primeiro, tá bom? Agora eu tô igual a Luísa. Eu não sei retirar. Ah, não sabe retirar. Tenta sair e entra de novo. Talvez assim, tá bom? É porque serão mais 3 artigos, né? Agora não. Sim, Na mesma exatamente. sessão. São quatro. São 4. quatro. Nesse momento somos três na sala. Eu gostaria que vocês ligassem as câmeras para que eu pudesse fazer um print de tela, por favor. Vocês me Luísa, veem? já te vejo. Eu te vejo Ah, agora. então eu não, é isso mesmo, eu não vou me ver e tá valendo. Se vocês veem, tá valendo. Agora eu te vejo. Apareceste de Uhum. repente aqui para nós. Tá. Quando for tirar o print, você me fala que eu solto o cabelo. Aí vocês me falam como é que tá, porque eu não vou ver mesmo. Tá bom, tranquilo. Hum, são agora Ai, 18 horas. Vamos esperar só mais uns 2 minutinhos, tá? Para ver se o pessoal entra. Vocês três vão apresentar os trabalhos, né? isso, no meu caso também. Uhum. Pronto. Que eu tenho que fazer a chamada. Eita. Ai, 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 ai. Eu fui para entrar para ver. Nossa, essa coisa de online, vou vos contar. É, não, não é difícil. Ai, ai, é bem complicadinho. Vamos lá, 18 horas, tá? Muito bem. 18h01, quando for 18h02, se mais ninguém entrar, vamos começar a conversar, tá bom? Aham. Deixa eu só verificar Agora eu aqui. me vejo. Ô, Glória. Acho que era a internet. Hum. Desafios políticas públicas. Gente, eu vou desligar aqui que eu tô resolvendo muito problema burocrático enquanto não começa, daqui a pouco eu volto, mas estou aqui, tá? Tudo bem. 18h05, tá? Sim, eu tô Eu aqui, tô tô. ouvindo. Só Somos. vou fechar por isso. Tranquilo, tranquilo.
passando. Esse primeiro. Olá, boa tarde, Gunther. Boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo. Acho que só faltava você. Deixa eu só verificar aqui. Desculpe o atraso. Tranquilo. Quando for 18h05, vamos começar a nos apresentar e vamos fazer um sorteio. Mas antes eu até vou fazer um print de tela, né, para marcar o início. E depois vamos fazer um sorteio para ver quem começa a apresentar primeiro, tá bom? Pronto, boa tarde, quase noite já, né, aqui em São Paulo. Meu nome é Orvanda, eu sou angolana, eu sou assessora de sessão aqui, eu sou formada em administração pública e, infelizmente, estamos sem moderador, estamos sem um professor que vai aqui nos ajudar a, enfim, contribuir, né, com as vossas pesquisas, mas eu sou formada, sou mestre em gestão pública e cooperação internacional e acredito que eu vou conseguir, de alguma forma, dar alguns direcionamentos. Gostei muito das pesquisas, as vossas temáticas, muito interessantes. Inicialmente, eu gostaria que cada um de vocês se apresentasse, porque também eu quero saber quais trabalhos são de quem, porque eu só li assim, sem saber é, quem são os autores dos trabalhos. E depois nós fazemos um sorteio para ver quem se sente mais à vontade, quem tem menos tempo para começar a fazer a apresentação, tá bom? Todo mundo sabe como coloca os slides aqui, é tranquilo? Caso não souber, na hora eu vou tentar ajudar, mas é simples. Vamos lá. Quem começa se apresentando? Eu posso, não tem problema não. Gente, boa noite. Meu nome é Luísa, eu sou professora da Universidade Federal de Lavras, entrei há pouco tempo, março do ano passado. E o trabalho que eu vou apresentar, na verdade, é um TCC de um estudante que é sobre educação financeira, é o TCC do Nicolas. E aí eu já Uhum. aproveito para pedir desculpa para vocês por equívocos e tudo mais, porque eu não sei se tem algum outro docente aqui, mas às vezes a gente orienta uns temas que a gente não estuda porque não tem professor suficiente para orientar todo mundo. Essa é uma das situações, não é a minha área de pesquisa, aprendi muito com a pesquisa dele, inclusive. Mas vai ser muito bom trazer ter os retornos de vocês para melhorar o trabalho. Obrigada. Muito bem.
Seja bem-vinda. Boa tarde, pessoal. Boa noite já. Eu sou Caroline. O trabalho que eu vou apresentar aqui Eu tô tão nervosa. Tranquilo, fica em É paz. o Governança de inovação, né? isso, Governança e Inovação Tecnológica na UFPE, um estudo da Diretoria de Inovação. Foi o meu trabalho de dissertação do mestrado em Gestão Pública também da UFPE, que eu apresentei agora em junho. Aí, fazia um tempinho já que eu não estava olhando muito para ele, e do nada surpresa aí no SEMEAD. Pois é assim mesmo. Vem da Paraíba, né? Eu? Aham. Não, eu Não, sou da UFPE, Pernambuco. em Pernambuco, mas já trabalhei Pernambuco. na UFPB também. Fui Ah, muito redistribuída para cá em 2020, porque eu sou contadora da universidade, né? ok, certo, muito bem. Ana Paula, vamos. Olá, boa noite, tudo bem? Estão me ouvindo? Sim, muito bem. Certo. Eu me chamo Ana Paula, eu sou aluna egressa da Universidade Federal do Amazonas, do curso de administração, e hoje eu vou apresentar o meu artigo, né, intitulado Desafios das Políticas Públicas na Saúde Materna e Infantil entre Mulheres Indígenas do Parque das Tribos, em Manaus. E eu também estou muito feliz e muito grata de estar aqui hoje. Ai, muito bom, muito bom. Vamos fechar, Gunter? Boa tarde, pessoal, tudo bem? Tudo certinho? Meu nome é Guinter Maier, eu sou de Santa Catarina, eu sou mestrando de administração aqui na UNOESC, campus de Chapecó, e eu vou estar falando um pouquinho sobre água tratada, esgoto e ESG, os desafios do saneamento no progresso social de Santa Catarina, né? Então, explorando um pouco a realidade aqui que a gente percebe aqui no dia a dia. E como eu trabalho na área comercial, é uma mistura de ESG com essa parte mais voltada ao comercial mesmo, né? Então é um prazer estar aqui, meu primeiro seminário nesse formato aqui, e com Aham. certeza vou aprender bastante com vocês aí. Vai sim, muito bom. Eu espero que vocês possam estar aqui nos momentos presenciais, que é já nos próximos dias, que eu acho muito melhor, né? Nós estamos ali em contato pessoal, assim, é mais significativo também. Muito bom, muito obrigada pelas apresentações, assim, eu já consigo saber quem escreveu o quê. Eu vou só fazer um print de tela, tá bom? E já já. Mas acho que o melhor seria nós fazermos um sorteio, né? Quem gostaria de apresentar primeiro, e aí a gente já segue a sessão. Se Pode quiserem, eu ser. Vai posso ser apresentar, sorteio. não tem Eu problema. também não tenho Mas fico à problema, não. disposição. Então vamos fazer assim, algo que eu pensei. Como você foi o último a se apresentar, você vai ser o primeiro e a gente faz dessa forma decrescente, né? Depois Ana Paula, depois Carolina e por final Luísa. Tudo bem? Ok. Fechou, então. Vamos lá, vou fazer só uma foto aqui, porque eu preciso aparecer na tela, né? Ah, bom, não faz mal, eu tiro mesmo assim. Pronto. Gunter, já podes começar a colocar os slides, tá bom? Uhum. É no compartilhar ali embaixo, né? Isso. Apareceu? Deixa eu verificar, apareceu sim. Sim. Aí você amplia, né? Para Apresentação aqui. Isso? isso. Aham, ali embaixo, eu acho. Ali embaixo, acho que é a tua direita, tem um. Mas caso não dê assim também é suficiente, eu consigo ler. Aqui aparece em toda a tela. Não sei, Ah, não sei como é que aparece aí para vocês. Aqui tá apare... aparecendo como se fosse apresentar também. Eu acho- então tá tranquilo, para não perdermos muito tempo. Uhum. A apresentação tem 15 minutos, tá bom? É, Provavelmente a gente vai conseguir terminar até 19h30, porque vai ter um momento também de perguntas e respostas, de debate, de diálogo, e aí nós vamos tentar interagir e nos auxiliar, né?
Eu acredito que cada uma de nós consegue trazer um pouquinho dentro da sua experiência acadêmica e auxiliar o Gunther, né, nessa pesquisa. Então, eu vou cronometrar o tempo para que nem eu me perca e eu possa de alguma forma te auxiliar, tá bom? Maravilha. Vamos lá. E pronto, pode começar. Então, pessoal, já apresentei o título, né? Essa pesquisa ela foi desenvolvida por mim, então, né? Ginter, o professor orientador ali do meu mestrado, né? Que é o professor Dulcimar Julkowski, e o meu colega, o Marco Serena. Então, a gente que fez essa pesquisa, né? Ela já foi aceita em outro seminário nacional aí também, só que nós não podemos estar presentes lá. Então, que bom que o SEMEAD pode ser feito de forma online também, que nós estamos a alguns bons quilômetros aí de São Paulo, igual a maioria aí também, né? Então, passando um pouquinho a introdução, Santa Catarina é conhecida, né, pelos bons números na área de qualidade de vida, de desenvolvimento humano, de segurança, né? Tem o terceiro melhor índice de desenvolvimento humano do país, né? Só que ainda apresenta um déficit significativo na cobertura de saneamento básico. Santa Catarina tem 295 municípios, mas somente 83 declararam, né? Então é feita uma declaração mesmo que presta algum tipo de serviço de tratamento de esgoto segundo o Instituto de Água e Saneamento. Isso é dado de 2023, né? O que, claro, pode resultar em problemas ambientais e sanitários à população catarinense, é o que a gente vai explorar um pouquinho depois, né? Soluções alternativas são o que mais são usadas aqui, né? Como fossas sépticas, que, embora reconhecidas pelo Plan SAB de 2013, são consideradas paliativas, ou seja, né, não resolvem o problema, né? Apenas diminuem. Né? A ausência de políticas públicas eficazes na ampliação de oferta de esgoto tratado impacta a redução das desigualdades sociais. A gente sabe que esse problema afeta mais as pessoas de baixa renda, né, que não têm condições de tratar, de ter as condições mínimas ali de tratamento de esgoto, de tratamento de água, mora às vezes em locais mais suscetíveis a esse tipo de problema, né? E a inclusão social e econômica das populações mais carentes é prejudicada, né? Segundo o Pimentel e o Capanema ali. Nos últimos Gunther, anos... Sim. oi, eu vou te interromper rapidinho, é porque para nós não está passando a tua apresentação. Mas Ela está parada. ela está parada na introdução ou não? Está parada no título, Ah, no título? no Nossa, que estranho. início. Eu tô na introdução aqui. Como é que eu É faço aqui? para. Deixa eu ver. Você primeiro fez o compartilhamento. Você fez o compartilhamento antes ou depois de pôr a apresentação? Antes. Tipo, para É apresentar. isso, então? É. Não Será sei que é se você isso? tem duas telas, talvez tenha a Ó, possibilidade agora de. avançou. Agora Avançou está para a no modo introdução agora. introdução. É. Tá, Mas ainda está aparecendo como se fosse a página do PowerPoint. A página tá. completa do PowerPoint. Como se fosse Agora, o editar que que alguma tá coisa. aparecendo? Ainda a página de introdução. A introdução, Isso. tá? Ó, faz o seguinte, Agora fecha. trocou ou não? Não Trocou ou Não, não? não trocou. trocou. Faz o seguinte, fecha. Uhum. Vai em char Aham. e é, Tela. isso. Coloca, ou talvez documento, enfim, Apareceu? deixa eu ver. Tenta passar as telas. Tá indo. Vai a próxima. É. Muito bem. Deixa eu Faz a maximizar apresentação aqui nesse para ver. formato. Não, acho que vai, Vocês conseguem ver? tenta maximizar. Vamos. Passou? Perfeito, perfeito. Agora está ótimo. Eu só Ah, vejo então tá. Desculpa, então, não sabia. tudo bem, sem problemas. O que é que você prefere? Prefere reiniciar ou seguir onde você Eu acho que estava? eu continuo de onde eu estava e se alguém Era tiver a alguma mesma dúvida também introdução, pode né? me perguntar, né? Aham. Tudo bem, então. Tá. Ali embaixo, então, nos últimos anos, diversas regiões metropolitanas brasileiras enfrentaram escassez de água, né? Agravado pelas mudanças climáticas, a gente sabe bem, o crescimento populacional nem sempre ordenado, né? Uhum. Principalmente próximos a mananciais e falta de planejamento das concessionárias de saneamento. Esse dado é o que vai direcionar
a nossa pesquisa, né? Já que o próximo slide, então, a gente vai investigar a Casan, né? Que é a Companhia Catarinense de Água e Saneamento, que é uma companhia muito importante aqui do estado, que ela presta serviço para a maioria das cidades aqui, dos municípios aqui de Santa Catarina, né? Uhum. Eu já falei ali para vocês, são 295 municípios, desses 193 são atendidos diretamente pela Casan, que é responsável pelo tratamento de água e tratamento do esgoto, né? Então ali tem os objetivos da Casan, que é justamente nesse sentido, né? E ela atende, então, em Santa Catarina, 2,8 milhões de habitantes. O estado hoje tem aí em torno de 7 milhões, né? Então é grande parte. Ela tem papel essencial no fornecimento de água potável e tratamento de esgoto. Passou? Passou o slide? Só para ter certeza. Tá indo, pode seguir. Então, o problema da pesquisa, o que norteou tudo, né? Como a presença ou a ausência da parceria da Casan nos municípios catarinenses influencia o acesso à água tratada e ao tratamento de esgoto, considerando o impacto no IPS, né? O Índice de Progresso Social, e nas práticas ESG. Então, o IPS, talvez vocês conheçam já, né? É um índice nacional que ele consegue gerar dados para fazer um comparativo entre cidades, né? A metodologia utilizada, então, foi a coleta e análise de dados governamentais secundários, estaduais e nacionais. O objetivo, identificar correlações entre a atuação da Casan e melhorias, ou não, nos indicadores de água e saneamento do IPS em Santa Catarina. Propor recomendações para aprimorar a gestão e a eficácia da empresa. Ainda sobre os procedimentos metodológicos, né? A gente usou como fonte de dados o IPS, matérias digitais, né? Porque mais tarde eu vou explicar um pouquinho por que a gente pesquisou em matérias digitais, né? Matérias, por exemplo, de jornais, de revistas, né? O porquê que isso foi relevante aqui para nossa pesquisa, já que isso destoa um pouco, né? Ali da literatura, né? E dados de órgãos públicos federais e estaduais aqui do nosso estado. Então, o foco, aspectos ligados à gestão do ECG e elaboração de indicadores comparativos de prestação de saneamento pela Casan, né? Então, a amostragem total ali dos municípios de Santa Catarina, e a gente dividiu entre os atendidos e os não atendidos pela Casan. Então, o foco é justamente esse, comparar o IPS dos municípios atendidos com aqueles não atendidos, para ver se a Casan é relevante, se ela presta os serviços bem ou se eles estão se dando melhor sozinhos, né? Aqui, então, um pouquinho da pesquisa, né? Então, iniciando ali os municípios catarinenses, subindo os atendidos pela Casan e os não atendidos, né? Vocês enxergam o meu mouse ou não? Sim? Enxergo sim, enxergo. Uhum. Legal. Então, daí fica mais fácil aqui para explicar, né? Então, os atendidos pela Casan e os não atendidos. Entre os não atendidos, aqueles que nunca foram atendidos e aqueles que tiveram o contrato rescindido por iniciativa dos próprios municípios, né? E a gente vai explorar também um pouquinho dos clientes perdidos aí durante a pesquisa, né? Então, a gente pegou esses dados, o índice de progresso social, e para não destoar muito, né, a questão ali dos municípios, a gente separou eles de acordo com a quantidade de habitantes. Então, até 5 mil a 10 mil, etc. Né? Então, até teve uma fonte bem relevante que nos deu essa condição de fazer essa diferença. Né? E tudo, claro, pensando nas boas práticas de ESG, tudo fazendo uma análise comparativa, né? Então, agrupamento e tratamento de dados, as cidades foram agrupadas por faixas populacionais, esse aqui é a citação ali que dá essa relevância, essa pauta para essa nossa pesquisa, aí, né? E aí a gente cruzou os dados das cidades com assistência ali da Casan, com aquelas não, com o componente água e saneamento do IPS, que ele engloba 4 aspectos, né? O abastecimento de água via rede, esgotamento sanitário adequado, índice de abastecimento de água e índice de perdas na distribuição. Então é bem legal, porque a gente encontrou esse aspecto ali do IPS que era bem o que a gente procurava comparar entre as cidades, né? Então, caiu como uma luva, que nem diz, né? E aí a gente
tabulou esses dados todos via Excel, né, para facilitar justamente essa comparação. Aí, eu sou professor de Excel, aí facilitou um pouquinho também, né? Agilizou um pouquinho. A gente tem que usar as competências que a gente tem, afinal de contas, né? Então, o objetivo da análise, correlacionar resultados da Kazan com índices do IPS e promover um monitoramento, transparência e mensuração dos impactos dessas ações, né? Se estiver muito rápido, alguém tiver alguma pergunta aí também, tá? Eu tô com medo do tempo aqui. Então, Não, pessoal... ainda tens bastante tempo. Estamos em 8 minutos. Ah, então tá bom. Quando faltar aí uns 13, eu aviso, tá? Legal, ótimo. Muito obrigado. Então, aqui foi a tabela central aqui da nossa pesquisa, né? Então, aqui tem a separação dos municípios em quantidade de habitantes, a quantidade de municípios que englobam cada uma dessas amostras aqui, né? E a população, e a média do índice de água e saneamento. Então, tem os municípios atendidos pela Kazan e os não atendidos. Então, justamente, a gente fez uma média para comparar o índice de IPS, de água e saneamento, dos municípios atendidos daqueles não atendidos, né? E qual não foi a nossa surpresa, como todos os dados das cidades não atendidas são maiores do que os dados das cidades atendidas pela Kazan, em todas as amostragens, né? Reparem, claro, que nas cidades com menos habitantes a distorção é maior, né? E a própria Kazan explica isso na dificuldade, né, dela prestar o serviço de saneamento ou mesmo de distribuição de água em cidades pequenas. Santa Catarina tem muitas cidades pequenas de 2, 3, 5 mil habitantes, né? Então, isso é que dificulta. Ela até diz que está explorando novas inovações na área, né, para atender esses municípios, mas ainda não é a realidade. Então, conforme a quantidade de habitantes vai subindo, essa diferença ela tende a ser menor, né? Mas ele continua visível, perceptível em todas as amostragens, né? Então, depois a gente vai chegar ali nas conclusões, mas está sendo muito mais benéfico para a população municipalizar, né, esse tratamento de esgoto e a distribuição de água do que serem servidos ali pela Kazan. Como eu falei que eu também sou do mercado, é muito importante para mim esse tipo de pesquisa, né? A gente pesquisou quais os municípios deixaram de fechar acordo com a Kazan entre 2005 e 2024, só para verificar se eles estavam caindo a quantidade, aumentando, por que às vezes eles decidiam não renovar com ela, né? Então, podem perceber que é uma grande quantidade de cidades que deixaram de fazer, de renovar o contrato com a Kazan, fazendo com que ela perca uma fatia significativa de mercado, né? Aqui a quantidade de clientes em potencial que ela perdeu nesses últimos 20 anos ali. Então, aqui, olhando a última linha aqui, ela perdeu 2.623.000 usuários em potencial, clientes em potencial aqui no estado, né, ao longo de 20 anos aqui. Né? Então, foi um dado que, quando a gente percebeu esse dado aqui, a gente pensou em aprofundar ele, saber o que estava acontecendo, né? E aí que surgiu essa tabela. A gente pesquisou em que ano que esse término havia acontecido e encontrou fontes para descobrir o porquê, né? Então isso pautou muito as nossas conclusões, as sugestões finais também do que a Kazan pode fazer, inovar, fazer parcerias, enfim, para mitigar esses dados que a gente percebeu, a gente evidenciou que eles não estão tão bons quanto a própria municipalização, né? 3 Então minutos, aqui, tá, municípios que ameaçaram romper o contrato com a Kazan, né? Então, análise e discussão dos dados. Os municípios catarinenses, especialmente os menores, ainda apresentam deficiência na gestão de água e saneamento, a gente percebeu, né? A análise IPS evidencia obstáculos mais relevantes nos municípios menores. Destaca a importância de parcerias e maior transparência na atuação da Kazan. Esse foi o maior
empecilho daquelas cidades que optaram por não renovar com a Casan, essa falta de transparência na gestão, né? Então, as conclusões: a Casan enfrenta desafios na prestação de água e esgoto, especialmente em municípios menores. Municípios municipalizados ou terceirizados por eles próprios, né? Esses serviços apresentam melhores índices de progresso social na área de saneamento. A municipalização e parcerias podem promover maior eficiência e melhores resultados sociais. A falta de transparência e planejamento da Casan é uma preocupação, prejudicando a gestão desses recursos, né? E a mudança na gestão de água e saneamento é fundamental para o desenvolvimento sustentável e saúde da população. Isso que os dados evidenciaram, né? E a análise reforça a necessidade de investimentos, inovação tecnológica e maior autonomia dos municípios. Então, como os dados evidenciaram, mais uma vez, os municípios que estão fazendo a gestão por conta própria estão conseguindo melhores resultados, estão conseguindo deixar a população, trocando em miúdos, com uma melhor saúde, qualidade de vida, bem-estar, enfim, né? E aqui, só para finalizar, algumas das referências que a gente pesquisou, né? Então, claro, eu procurei aqui as mais abrangentes, mas no trabalho ali vocês conseguem ter uma noção melhor, que foi pesquisado bastante coisa. Assim, gastei as minhas férias inteiras fazendo. Então, pessoal, muito obrigado. Desculpa a correria aí também. Eu sou um pouco novato aí no ramo das apresentações, ainda mais assim AD. Eu gosto do presencial, eu gosto de olho no olho, enfim. Mas é sempre uma experiência nova e acho que daqui para frente é muito assim, né? Então, obrigado pela paciência aí e fico aberto a perguntas, a questionamentos, críticas, enfim. Estamos aí para isso. Muito bom. Parabéns pela apresentação. Nós vamos seguir a sequência de apresentações e deixamos as perguntas para o final. As perguntas, contribuições, tá bem? Ana Paula, você já pode logar a tua apresentação, tá bom? Eu dou aí uns 2 minutinhos. 2 é muito, 1 minuto. Espera que Vocês estão conseguindo me ver? Oi? Eu tô vendo o seu WhatsApp, inclusive. Ai, meu Deus, eu tô nem querendo olhar, sabe? Eu estava falando Meu no mudo. WhatsApp. Desculpa, eu não tô olhando pra Fecha. tela pra não ver seu WhatsApp. Não é meu, não. É de alguém, então. Meu Deus. Alguém. É da apresentação dele. Eu acho que é do. Do Gunter, então. É. Gunter, desculpa. Gunter, acho que é sua. Para a Tenta apresentação, né? desligar. Isso, pronto. Isso. Tudo bem. Eu Desculpa. não tô Não, conseguindo. tranquilo, nem não tinha nada de Tá. errado. Não, mas Ainda olha. bem. Eu pelo menos não prestei atenção. Vocês estão conseguindo me ver? Agora Agora sim. sim. Assim, né? Uhum. Deixa eu. Ana Paula, faça o mesmo, vá ali lá embaixo à sua direita, tem uma setinha para expandir a tela. Tenta colocar para ver se consegues. Oi? Meu Deus, eu consegui. Muito bem. Podes começar. Então, boa noite novamente a todos. Eu me chamo Ana Paula Benfica e é uma honra, né, estar aqui no SEMEAD. Eu, como eu falei, sou aluna egressa da Universidade Federal do Amazonas, do curso de administração. E eu gostaria de agradecer os meus coautores, o professor Sérgio Mendes, o professor Manuel Júnior, a professora Karina e o professor Ilmar Chaves, né, pelo apoio nesse trabalho. Bom, hoje eu vou apresentar a nossa pesquisa sobre os desafios das políticas públicas quanto à saúde materno-infantil entre mulheres indígenas do Parque das Tribos, em Manaus.
E para guiar a nossa conversa, eu passarei brevemente pelos tópicos que estruturaram a nossa investigação, né, da introdução à justificativa, passando pelo referencial teórico e metodologia, até a análise dos resultados e as considerações finais. Bom, a saúde materno-infantil ela é uma área crucial da saúde pública brasileira, mas ela também é um espelho, né, das profundas desigualdades do nosso país. E no estado do Amazonas, esses desafios eles são amplificados pela vastidão territorial e pela diversidade sociocultural. E a nossa pesquisa ela focou no Parque das Tribos, que é uma comunidade urbana em Manaus que abriga diversas etnias indígenas, e nós partimos de uma pergunta central, que foi o porquê, apesar das garantias constitucionais e dos planos plurianuais de 2016 a 2023, as políticas ainda falham em garantir acesso efetivo e digno à saúde para essas mulheres e essas crianças. Bom, a justificativa desse estudo ela se apoia em três pilares. O primeiro é a alta vulnerabilidade social e cultural, que torna essas mulheres duplamente negligenciadas, né, por serem mulheres e por serem indígenas. O segundo foram as contradições gritantes entre o direito à saúde, previsto na Constituição, e a realidade excludente vivida no dia a dia. O terceiro foi a urgência das políticas interculturais, que não apenas levem o serviço até a comunidade, mas que façam com respeito e reconhecimento. Nós acreditamos que essa análise local ela pode oferecer insights valiosos, né, para a transformação das práticas de gestão pública em saúde. Bom, o nosso objetivo geral foi avaliar os desafios, né, no acesso à saúde materno-infantil enfrentados por essas mulheres. E para isso nós traçamos três objetivos específicos, que foi analisar o contexto cultural e social da comunidade, avaliar a efetividade das políticas públicas com foco nos PPAs de 2016 e 2023, e talvez o mais importante, propor recomendações baseadas nas próprias percepções e demandas das mulheres indígenas. Bom, o nosso estudo ele foi sustentado por um referencial teórico que nos ajudou a decifrar os dados, para entender o contexto cultural. Nós dialogamos com autores como Rachel Damotoff e Manuela Carneiro da Cunha, para analisar o acesso e a qualidade. Nós utilizamos a teoria da dissonância cognitiva de Finster, que ele explica o conflito gerado quando a promessa do Estado ela não se concretiza, e o modelo de resposta hierárquica de Lavingenstein, que mostra como as campanhas de saúde elas falham sem mediação cultural. E, por fim, para discutir os impactos das políticas públicas, nós nos baseamos em críticas ao etnocentrismo estatal, como as de Almeida e Cunha. Muito bem. Bom, nós optamos por uma abordagem metodológica mista, combinando a força dos números com a profundidade das narrativas. Nós realizamos entrevistas com 15 mulheres indígenas, né, de diferentes etnias, utilizando um formulário estruturado com perguntas abertas e fechadas, e a amostragem ela foi por conveniência, uma escolha pragmaticamente necessária, dadas as dificuldades de acesso a essa comunidade. Os dados quantitativos eles foram tratados com estatística descritiva e os qualitativos com análise de conteúdo conforme Lawrence Barr. Bom, a nossa análise ela revelou um cenário de contradições que nós organizamos em 7 eixos temáticos, e, no caso, vou me concentrar agora nos resultados mais significativos. Bom, o perfil das participantes ele reflete a diversidade do Parque das Tribos. Nós temos mulheres de etnias Cocama, Baré, Sateremaué e entre outras, e essa pluralidade é crucial, né, pois ela demonstra que não existe um indígena genérico, mas sim povos com culturas e necessidades específicas.
Os dados, os dados sobre o acesso, eles são alarmantes. 73,3% das entrevistadas enfrentam barreiras crônicas, né, barreiras de acesso, e talvez o número mais emblemático seja esse, de 33,3% delas relataram esperar mais de 3 horas para serem atendidas na UBS da própria comunidade. E isso evidencia que a simples existência de uma unidade de saúde no território, ela não se traduz em acesso efetivo e timely. Bom, essa demora ela reflete diretamente na percepção da qualidade. 60% das mulheres avaliam o atendimento como ruim ou regular, né? Nossa análise ela mostrou uma correlação forte entre o tempo de espera e a insatisfação. E uma das participantes resumiu essa frustração ao dizer: a gente chega cedo e só consegue ser atendida no final da manhã se tiver médico. E essa fala, ela revela uma precariedade operacional, né, por trás dos números. Mas a exclusão, ela não é apenas operacional, ela é também cultural. E apenas 26,7% das mulheres sentem que as suas práticas tradicionais de saúde, elas são respeitadas. E isso significa que saberes milenares sobre partos, o uso de ervas medicinais e os cuidados com as crianças, eles são sistematicamente inviabilizados pelo modelo biomédico hegemônico. E essa é uma negação, né, de um patrimônio cultural imenso. Bom, e as limitações, elas vão além da atenção básica. Nós identificamos um vácuo no cuidado de doenças de média e alta complexidade, como câncer e diabetes. Uma entrevistada destacou a fragmentação do sistema ao dizer que o DICEI, o DICEI atende na comunidade, mas não atende na cidade. Outra complementou que tem muitos problemas que o governo não cuida, como exames, cirurgias, e são vozes que apontam, né, para a falta de uma rede integrada e efetiva. E diante desse cenário, as próprias mulheres trouxeram soluções concretas, né? E elas pedem a contratação diferenciada, né? Que elas precisam de mais médicos que entendam a cultura delas, a integração de saberes, que os doutores eles acreditem na mata, acreditem, né, no que elas acreditam, que também é uma sabedoria, e a ampliação de serviços essenciais, como dentista, ginecologista e ambulância. E são recomendações práticas que partem de quem vive o problema. Bom, e ao cruzar, né, com essas vozes, com as metas dos planos plurianuais, nós encontramos um abismo entre o planejamento e a execução. Os PPAs, eles tinham metas nobres, como reduzir a mortalidade infantil em 15% e ampliar a cobertura da atenção básica. No entanto, na prática, nós identificamos a falta de recursos alocados, né? Muitas UBSs prometidas não saíram do papel, a descontinuidade de programas, a falta de monitoramento de indicadores chaves, como o tempo de espera, e, crucialmente, a falta da adaptação cultural. A meta de capacitação intercultural para profissionais, por exemplo, ela não saiu do papel. Então, nós concluímos que políticas universais, quando elas não são interculturalmente sensíveis, elas perpetuam a exclusão. E essa foi as contribuições, né, das entrevistas, que no caso seriam as demandas por formação intercultural dos profissionais, a importância do protagonismo comunitário, falhas operacionais, no caso, a escassez dos profissionais, a falta de iniciativas específicas e recomendações práticas vindas das próprias mulheres. Bom, em conclusão, o nosso estudo ele demonstra que persistem desafios estruturais, operacionais e, sobretudo, culturais, que impedem a efetividade das políticas de saúde para as mulheres indígenas do Parque das Tribos. Para transformar essa realidade, nós propomos 3 eixos de ação,
são que no caso seria a formação intercultural, né, que é permanente para profissionais de saúde, a cogestão comunitária, garantindo poder decisório real às lideranças indígenas, e a integração sistêmica dos saberes tradicionais aos protocolos de saúde. E é importante, porém, também destacar as limitações desse trabalho. O tamanho amostral de 15 participantes, embora rico em profundidade, ele não permite generalizações estatísticas amplas, né? Mas a amostragem por conveniência, ela também impõe limites. No entanto, como defendem Gil e Wynne, esses estudos exploratórios com populações em contextos de vulnerabilidade, essa abordagem ela é válida e ela oferece um diagnóstico crucial e um ponto de partida para pesquisas futuras mais abrangentes. E essas foram algumas das referências que embasaram esse trabalho. E é isso, novamente eu gostaria de agradecer a todas as mulheres do Parque das Tribos que compartilharam as suas histórias conosco. Esse trabalho ele partiu de uma sensibilidade minha em questão de uma grande amiga que eu tenho, que é moradora do Parque das Tribos, que vive esse problema, e, e elas são a verdadeira razão desse trabalho. Então, muito obrigada pela atenção e eu fico à disposição de vocês. Muito obrigada, Ana Paula. Muito boa a tua apresentação. E sensível também. Caroline, por favor. Vamos. Ai, meu Deus, espera. Vocês estão conseguindo ver a apresentação? Sim. Precisas só ampliar a tela. Consegues ampliar a tela? Deixa eu parar de compartilhar novamente. Tá. Você compartilha, eu vou te direcionar, tá bom? Deu certo agora? Tá indo. Embaixo, na tua tela, embaixo ali à direita, tem uma figura como se fosse um notebook. Um notebook não, um computador mesmo. Então, ele é para expandir. Tenta clicar aí para ver se expande. Eu acho que Emba... é a forma que eu estou compartilhando, que acho que tem que ser outro, né? Ó, tens que ir em Compartilhar. share, Sim. né, que é compartilhar. Aí basta que selecionar a tela. Só que quando eu estou ampliando no meu, não está aparecendo para todos, né? A Clica aí apresentação para dos ver a dois. apresentação do slide. Tá Aparece para aparecendo? ti? Sim, para mim, sim. Tenta avançar para ver se avança aqui também. Estou Não avança. avançando. É o mesmo problema que o Gunter teve. Tenta, por favor, dar uma ajudinha para saber como é que você fez. Porque tem uma É, opção de compartilhar a tela inteira, né? Vejam agora se estão. Tá. Agora avança. Apareceu aqui. Deu certo. Muito bem. Deu certo. Volta no início. Então, gente, eu sou Caroline, né, mestra pela UFPE, conforme apresentado anteriormente. Fiz esse trabalho com a orientação do professor Fernando Paiva, que foi meu orientador na minha dissertação. Ele também adotou lá pela UFPE. E o título do trabalho é Governança de Inovação Tecnológica na Universidade Federal de Pernambuco, uma análise da diretoria de inovação. Gostaria de dizer inicialmente que eu não tinha nenhum tipo de contato com essa temática. Foi realmente algo que surgiu de interesse ao longo do meu mestrado.
inicialmente pelo interesse no tema de governança, mas com inovação tecnológica eu nunca atuei, né? Eu sou contadora, atuo como contadora na Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, então, assim, foi um mundo totalmente novo para mim, e que bom que está trazendo, né, alguns frutos. Então, assim, como diz o Bresser Pereira, o Estado, na verdade, ele é uma ferramenta para a sociedade de desenvolvimento regional, de solução de desafios sociais e até mesmo para a sustentabilidade. E nesse contexto, as instituições públicas de ensino, elas são convidadas a ir além da missão tradicional de ensino, e agora elas passam a ter que contribuir com essas pesquisas para realmente mudar a realidade, da sociedade. Então, o elo entre essa efetividade das pesquisas, das políticas públicas é justamente a governança. E por isso que a gente estuda a governança de inovação, tentando realmente efetivar esses estudos, essas pesquisas, trazendo uma grande mudança na realidade social. Com isso, a gente percebe que o Estado brasileiro ele já tem demonstrado uma preocupação no avanço da inovação tecnológica, como, por exemplo, através da Lei 10.973, que ele determina que instituições de ciência e tecnologia elas comecem a implementar suas políticas de inovação tecnológica. Em seguida, nós temos o Decreto 9.203, que trata de governança em instituições públicas, no contexto federal. O Tribunal de Contas da União também elaborou um referencial básico de governança organizacional, que tratou de alguns princípios de governança já estabelecidos no decreto, mas ampliando aí o rol desses princípios. E esses princípios foram justamente escolhidos como análise na categoria de como análise categórica nessa pesquisa, né? Que são a integridade, a equidade de participação, confiabilidade, melhoria regulatória, a capacidade de resposta, accountability e transparência. E aí, por que estudar a Universidade Federal de Pernambuco nesse contexto? Aqui no estado de Pernambuco, a gente percebe que o crescimento regional ele é simbiótico ao surgimento da Universidade Federal de Pernambuco, já que a organização ela surgiu na década de 40, se tornando universidade posteriormente em 60. Tal qual ocorre nos Estados Unidos, lá no Vale do Silício, né, a gente vê que os crescimentos dos parques tecnológicos, muitas vezes, eles são associados às entidades privadas. Sabe-se que o capital intelectual, na verdade, são fornecidos pelas instituições de ensino. E a diretoria de inovação, especificamente dentro da UFPE, ela integra o núcleo de inovação tecnológica e a diretoria ela é responsável por gerir a política de inovação da instituição. Então, o objetivo do estudo foi justamente descrever como a diretoria de inovação da UFPE ela desenvolve essa governança de inovação tecnológica à luz dos princípios de governança estabelecidos pelo TCU. Então, buscou-se identificar quais eram os desafios e oportunidades de aperfeiçoamento, nas práticas de governança desenvolvidas pela diretoria de inovação. A justificativa do estudo é porque realmente já há uma preocupação crescente, tanto no Brasil como internacionalmente, né, na temática de governança empreendida pelo setor público. Esse estudo ele se coaduna com a Agência dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Além disso, potencializa o papel de universidade empreendedora, ou seja, a gente pode vislumbrar com uma melhor consolidação de governança de inovação, que a universidade ela comece a angariar recursos públicos, podendo ser autossustentável financeiramente para financiar suas pesquisas, seus projetos, tal como ocorre em outras universidades em âmbito internacional. E aí, no referencial teórico, trouxemos 3 tópicos, inicialmente falando sobre governança pública. A Instituição Federal de Contadores, a IFAC, ela determina que a governança pública, na verdade, é um conjunto de mecanismos econômicos, socioambientais e administrativos utilizados para resultados almejados dessas partes interessadas. Também foi tratada sobre a regulação no Brasil sobre inovação tecnológica, né? Que
são as leis que definem o que são propriedades intelectuais, como devem ocorrer essas transferências de propriedades intelectuais. Edskovitz e Zoe, eles inclusive afirmam que a inovação em si, outrora era vista como produzir produtos novos, mas hoje ela é vista como criação de arranjos organizacionais que vão aperfeiçoar esse processo inovador. E a governança de inovação tecnológica, né, juntando os dois termos, ela é vista por Deschamps e Nelson como uma governança inovadora, ou seja, processos práticos que vão direcionar e monitorar e incentivar a inovação na organização. Inclusive, Deschamps e Nelson, eles falam que para a governança de inovação tecnológica ela ser efetiva, precisa ocorrer um comprometimento da gestão da organização em estimular esse processo criativo institucional. E aí, os procedimentos metodológicos, adotei o suporte teórico de Criswell, e a abordagem de pesquisa determinada foi a qualitativa, que delineou os demais procedimentos, né? A abordagem adotada no estudo assumiu a epistemologia construtivista, em que a gente passou a construir esse conhecimento sobre inovação tecnológica dentro da instituição. O método de pesquisa adotado inicialmente foi o levantamento de dados para se compreender como é que estava a governança de inovação tecnológica dentro da UFPE, e após esse diagnóstico inicial, foi elaborada uma entrevista semi-estruturada com base no suporte teórico de Ribeiro, e o desenho adotado foi o estudo de caso. Na realização das entrevistas, foi elaborado um termo de consentimento livre e esclarecido para os entrevistados, dos participantes. Houve a seleção intencional dos participantes, de modo a obter o máximo possível de informações de pessoas consideradas chaves no processo, tanto ligadas à diretoria de inovação quanto fora delas. Foram 3 entrevistados e houve 100% de adesão, né, das pessoas que foram convidadas a participar dessas entrevistas. Também foram adotadas as técnicas de sondagem e reflexividade, buscando se extrair o máximo possível de informações nessas entrevistas, e as entrevistas elas foram realizadas até a obtenção da saturação teórica. Já na análise e discussão dos dados, foi realizada inicialmente a organização e preparação desses dados, através da transcrição das entrevistas, leitura, enxugamento de dados também. Foi utilizado o software Atlas TI, onde foram cadastradas categorias analíticas, que são os princípios do Tribunal de Contas da União, foram agrupados os trechos de entrevista e enxugados dados. Também foi realizada a análise e interpretação dessas informações para obter, né, tanto para analisar o alcance da saturação e a credibilidade desses dados levantados. Também foi realizada a triangulação dos dados através do cruzamento de falas dos entrevistados, mas também dos resultados dessas entrevistas com os dados levantados, obtidos no levantamento de dados, nos documentos e normas institucionais, ou seja, tudo isso para confirmar a veracidade e a consistência das informações. E também contei com a auditoria do meu orientador, né, para verificar a saturação de dados, a credibilidade, a reflexividade na condução da pesquisa. E aí, na discussão dos dados, não temos tempo de ver todos os princípios, mas alguns que merecem destaque são esses 3. Em relação ao princípio da integridade, que o Tribunal de Contas da União prevê lá no seu referencial básico de governança organizacional, que a integridade, ela na verdade, a adoção de princípios éticos e morais pelo pessoal que trabalha nas organizações. E dentro da diretoria de inovação, observou-se sim que o pessoal envolvido, eles atendem ao princípio da integridade no que diz respeito a ter uma conduta ética, uma conduta moral. Eles informaram nas entrevistas que não houve nenhum tipo de desvio de conduta registrado nos últimos anos. Entretanto, observou-se também que a política de inovação institucional, ela deixa a desejar em critérios de integridade, porque ela não trata dos temas de ética e integridade e não possui normas para apuração e punição desses desvios. Ou seja, pode ser que
justamente por não haver essa previsão, é que não foram constatados desvios de integridade, o que se torna preocupante. No que diz respeito à confiabilidade, o referencial básico de governança, ele afirma que a confiabilidade é muito importante no que diz respeito ao compromisso assumido pelos servidores frente à sociedade, porque ele reverbera na condução dessas atividades, que na confiabilidade, na competência técnica dos servidores. Então, assim, vai repercutir no quanto a sociedade sente de confiança mesmo na própria instituição. E aí, o que identificamos nas entrevistas e no levantamento de dados, em toda a triangulação, é que há situações preocupantes em relação ao uso de recursos públicos, porque as propriedades intelectuais registradas, todas, o que eles informaram é que todas as propriedades intelectuais que possuem critérios de registro, elas são registradas e mantidas até o final de sua vida útil, independente de serem feitas um estudo sobre a viabilidade técnica dessas propriedades intelectuais, o que é preocupante, né? Porque a gente precisa saber se elas serão utilizadas, se elas têm mercado para serem consumidas ou interesse público. Então, assim, atender os critérios é registrado é algo que nos preocupa. Em relação ao princípio da accountability, que é a responsabilização, observou-se também que, e em pesquisa de levantamento de dados, há sim a divulgação de relatórios de 3 minutos, tá? Certo. Há sim levantamento, a divulgação de relatórios do que eles divulgam, do que fazem, de prestações de contas. No entanto, observa-se também que há uma lacuna nessa proposta de divulgação de informações, porque, por exemplo, não se tem destrinchado publicamente quanto se gasta por registro, o quanto se gasta para a manutenção dessas propriedades intelectuais. Então, assim, é preocupante, né? Uma vez que a accountability, ela justamente, a responsabilização, ela ocorre por informarmos a sociedade e por essa sociedade trazer esse feedback ou essa cobrança para a administração pública. E aí, concluiu-se com esse estudo que a diretoria de inovação ela atende parcialmente a todos os princípios determinados de governança pública, né, determinados pelo TCU, porque os critérios estabelecidos em cada princípio, eles atendem a uma parte, mas sempre tem algo ou a aperfeiçoar ou há lacunas, realmente não há práticas existentes. Então, assim, o arcabouço institucional está, sim, alinhado às práticas de governança pública, porém apresenta desvios ou lacunas. Então, o que a gente aconselha é que haja implementação de planos que venham aperfeiçoar essa gestão de inovação tecnológica, ou seja, analisar as práticas já existentes, retroalimentar a partir dessa análise tanto interna quanto obter esse contato com os stakeholders, né, para saber quais são as necessidades e com isso corrigir as deficiências. E como sugestão de estudos futuros, indicamos a realização de estudos para outras instituições de ensino superior, mas também para outras organizações e entidades públicas e privadas, tendo em vista que a temática de governança de inovação é um tema amplo que abrange as mais diversas áreas, e com isso a gente poder realizar futuramente análises comparativas entre órgãos, instituições e entidades para que a gente possa potencializar a nossa governança de inovação e crescer não apenas enquanto instituição, mas enquanto Estado. E aqui eu trouxe as referências, é isso. Muito bem, Carolina, cumpri o tempo. Faltou 1 minuto, Obrigada, mas, cronometrado. mas é isso. Vamos então finalizar, Luísa. Agora, para parar. Ah, Carolina, não, mas tem um botãozinho, né, de parar de compartilhar stop share. é, muito bem. Luísa, perdão. Quando estiveres pronta, só me avisa para eu começar o tempo, tá bom?
Não apareceu para vocês, não? Apareceu? Apareceu sim, falta só Ah, que bom. expandir a tela. Ah, é isso então. Vamos ver aqui. Engraçado que ele aparece agora uma segunda tela, uma aba. Isso não tinha antigamente. Que coisa. Pois é. É, então vamos de novo aqui, ver se vai dar certo. Não adiantou, né? Vai ali, é melhor ires no botão de baixo, Uhum. aí embaixo à direita. Clicou? Aqui, né, que você fala. Olha, já Então está na veja, contextualização, que loucura. vai embaixo à Uma direita. apresentação de Para mim slides. é à direita, eu acho. É Isso. aqui mesmo? Pra mim parece. Deixa eu ver, Não deixa eu tirar foi. aqui, pode Eu não. acho que você não está a compartilhar a tela que nós vemos. Deve Aliás, você ser não está isso. ampliando a tela que nós vemos. Aqui. Ana, quando tu Ah, for compartilhar, tu pode escolher, quando botar share, tu pode escolher o primeiro, que é o screen, inside screen. Ah, agora Muito foi, bem. não foi? foi. Ai, que bom, porque o. Gente, mudou muito. Enfim, Pronto? Posso iniciar? Respirou? pronto. Uhum. Tá bom. Pode começar. Gente, então boa noite novamente, né? Deixa eu só trocar aqui que tá tampando vocês. Pronto. É, eu vou apresentar então o trabalho de conclusão de curso de graduação do Nicolas, titulado Relevância da Educação Financeira para a População Brasileira, uma revisão sistemática. Só repetindo, né? De fato, não é uma área de estudo minha, eu sou da administração pública. Mas antes eu queria fazer só um comentário. Eu fiquei muito tocada com a apresentação, se eu não me engano, da Ana Paula, porque eu Sim, sou de Palma, Tocantins, e desde que eu entrei na graduação, em 2010, eu não acompanho nos congressos muitos trabalhos do Norte, principalmente desenvolvidos em universidades do Norte, nos congressos aqui do Sudeste. Isso tem mudado, até acho que com o EBAP também, que foi em Belém, pode ter dado uma motivação maior, mas tem sido muito bom ver que esses trabalhos estão chegando aqui no Sudeste e tudo mais. Está sendo, para mim, um orgulho muito grande. Ana Paula se representou muito bem, seu trabalho é muito bom. O trabalho de todo mundo é muito bom, gente, mas é só porque realmente a questão regional ela é pesada ainda na ciência brasileira, então não é todo dia que a gente vê. exatamente. Então, contextualizar um pouquinho aqui o trabalho, né? A gente trouxe aqui a definição de que a educação financeira existe para formar o indivíduo no que tange ao planejamento e a gestão de seus recursos, auxiliando o desenvolvimento de um pensamento crítico na tomada de decisões durante a vida, como poupar e investir, garantindo a sua melhor qualidade de vida, seja no futuro ou no presente. Então, a ideia de educação financeira aqui é um conceito bem amplo que a gente usou para embasar o trabalho. E que educação financeira envolve pilares para o uso inteligente dos recursos financeiros, superando a mera aprendizagem de economizar. Às vezes o termo, às vezes a gente traz, né, a questão só de poupança, mas é mais do que isso. E aí a educação financeira ela se mostra muito importante, inclusive em cenários de instabilidade econômica, né? Até mais uma forma da gente ver que não é só economizar, não é só poupar, mas quando a gente está em cenários de instabilidade econômica e a gente entende conceitos de educação financeira, a gente pode tomar decisões melhores, mais seguras. E aí a curiosidade do Nicolas veio dessa pergunta aqui: qual que é o motivo da baixa cultura de educação financeira no Brasil? Nicolas tem que contextualizar, né? Muito novinho, terminou a faculdade, acho que com 21 anos, ainda estava aquela coisa, né? Que você, esse trem assim, fez administração pública, não sei de onde ele tirou isso. Mas você estava muito na cabeça dele, esses trem e tal. E aí, essa foi a curiosidade dele, não é o problema de pesquisa, mas era a curiosidade maior que fez com que ele fizesse esse trabalho. E aí, então, o problema de pesquisa delimitado foi qual o panorama em que se encontra a educação financeira no Brasil, partindo dos estudos, né? Ele fez uma revisão sistemática. E aí, o objetivo é analisar a relevância da educação financeira no século XXI no Brasil, um pouco desconexos aqui, faz parte de uma das coisas que a gente tem que melhorar no trabalho. A justificativa para o trabalho, né? De acordo com o Serasa, 73, mais 73 milhões de brasileiros estavam
estavam ali em situação de inadimplência em abril de 2024, é um percentual muito alto. E aí a baixa literacia financeira por parte dos brasileiros é uma questão que foi observada nos estudos prévios, então quando a gente trabalha, publica sobre educação financeira, a gente está fomentando esse diálogo. E a revisão sistemática pode auxiliar futuros trabalhos e nortear políticas públicas relacionadas ao tema. Essa é uma ideia dele como estudante, como graduado agora em administração pública. Na fundamentação teórica, um tópico foi sobre educação financeira e a parte das definições, com destaque aqui para mais uma definiçãozinha da OCDE, que é um processo mediante o qual os indivíduos e as sociedades melhoram a sua compreensão em relação aos conceitos e produtos financeiros, de maneira que, com informação, formação e orientação, possam desenvolver os valores e as competências necessárias para se tornarem mais conscientes das oportunidades e riscos neles envolvidos. E então, poderem fazer escolhas bem informadas, saber onde procurar ajuda, muito importante, né? E adotar outras opções que melhorem o seu bem-estar. Então, essa é o tamanho da importância que a gente estava dando para a educação financeira nesse trabalho. E aí, assim, pode contribuir de modo mais consistente para a formação de indivíduos e sociedades responsáveis comprometidos com o futuro. Segundo tópico da fundamentação teórica, a cultura de educação financeira no Brasil. E aí ele traz que, historicamente, há pouca preocupação em poupar devido ao histórico de consumo imediato que as variações inflacionárias proporcionaram à população e que atrapalhavam o pensamento a longo prazo. Então, essa é uma consequência da história do Brasil, com os problemas de inflação, enfim, que tivemos. Santos e colaboradores ressaltam também que o estado de endividamento, aí aqui é uma questão de trazer o que é endividamento, no caso, né? Se refere ao ato de adquirir ou contrair obrigações financeiras, que resultam no dever de pagamento das mesmas por um indivíduo. Então, o próprio fato de comprar no cartão de crédito e parcelar é uma forma de endividamento. A gente partiu aqui desse pressuposto. Em geral, o brasileiro segue uma cultura de poupança tradicional, uma coisa também que deixou ele chocado. Ou seja, grande parte da população prefere o uso da poupança por se tratar de investimento simples, seguro e fácil, apesar de que sabe-se que existem outros meios de investimento também seguros e simples que rendam um pouco mais do que a poupança. E os procedimentos metodológicos, então, adotados foi a pesquisa descritiva e qualitativa, usa o método Prisma para fazer a revisão sistemática. O recorte temporal da pesquisa foi a partir de 2022, a coleta foi feita em 2024, por isso que está delimitada a 2024. E 2002, por conta do tempo ali da estabilização da moeda, questões de tempo de publicação, então a partir de 2002 aí. Termo de busca, ele usou um somatório de educação financeira, mais Brasil, mais benefícios. Só a educação financeira estava dando milhares de resultados, ele foi dando uma funilada. E aí buscou no Google Acadêmico, no Periódicos CAPES e no Cielo. E aí, dos 108 artigos que ele coletou no primeiro momento, 11 foram usados após a filtragem, tirando duplicados, tirando artigos que não estavam disponíveis e alguns que eram de revistas, né, não muito confiáveis. E tinha uma questão também de não ser tratado realmente pela educação, tratar da educação financeira ser um tema à parte. Então, para análise dos resultados, ele fez em 3 categorias. Educação financeira no ambiente escolar, então a gente identificou que 90% dos artigos chegaram à conclusão de que a educação financeira deve ser implementada logo nos anos iniciais da educação básica, uma coisa que a gente sabe até intuitivamente, normalmente muitos dos nossos problemas a gente resolveria com a educação básica, mas é bom que os estudos trouxeram isso. 4 trabalhos dos 11 apontaram a importância da capacitação dos professores para o ensino da educação financeira, muito na questão também de se tratar de educação financeira dentro do ensino da matemática, mas não necessariamente com esse foco, então capacitar mais os professores. Anjos e Rufino aqui são resultado específico desse trabalho que foi coletado, né? 85% dos estudantes que foram
analisados ali no trabalho, né, que foram questionados, concordaram que o ensino da educação financeira é importante e 90% afirmaram que uma disciplina dedicada ao tema os ajudaria a gerir melhor suas finanças pessoais, então os estudantes entendem essa importância. Passando para a categoria de educação financeira no âmbito familiar, as mudanças promovidas pelo ensino da educação financeira podem impactar familiares. Isso é um resultado interessante. Então, quando crianças, adolescentes, adultos aprendem na universidade, aprendem na escola, eles podem levar para casa, isso pode trazer consequências muito boas. A baixa alfabetização financeira das famílias compromete o bem-estar das famílias, né? Existem até estudos que mostram que problemas financeiros são causa de questões de saúde mental. Então, não que resolveria os problemas, mas que, às vezes, o maior conhecimento sobre educação financeira poderia ajudar nesses impactos. Hábitos relacionados à educação financeira costumam ser reflexos de modelos aprendidos na infância. Então, como as pessoas não têm acesso em educação formal, né, nos sistemas de educação formal, à educação financeira, as pessoas reproduzem o que elas viram em casa, costuma ser o padrão identificado nesses estudos. E, por fim, nessa parte do âmbito familiar, o nível de endividamento das famílias brasileiras tem se identificado após a pandemia de Covid-19. Então, mesmo com o encerramento da pandemia, as consequências ainda são sentidas, o que reforça ainda mais a importância de se tratar esse tema. E, por fim, a educação financeira no nível de endividamento pessoal. Então, a gente falou no âmbito escolar, familiar, agora no endividamento pessoal. Então, esse estudo específico aqui de Pabs e Silva, eles apontam que a estabilidade inflacionária e a complexidade de produtos financeiros no Brasil como fatores que historicamente agravaram a dificuldade do planejamento financeiro a longo prazo, tanto no âmbito de gestão pública quanto no âmbito individual. Então, não é um fator, não é um problema só do indivíduo, é também das administrações aqui. Todos os trabalhos concluíram que a educação financeira é importante para o desenvolvimento do indivíduo a longo prazo, uma unanimidade. E endividamento individual é agravado, é outro resultado dos estudos, pela falta de ensino formal da educação financeira também. Coisa mais tranquila. E aí, para fechar, tentei correr aqui porque eu já falei um trem antes, né? Acho que vai dar um tempo. O tema ainda precisa ser mais estudado também, é um consenso entre os trabalhos analisados. Para a formação de um indivíduo em educação financeira, deve-se trabalhar também os âmbitos familiar e escolar, não é só uma opção do indivíduo, não é só, agora eu tenho meu salário, eu vou aprender sozinho. Não é só isso, e também é uma responsabilidade da família e da escola. Compreendeu-se que a educação financeira não é apenas traçar o destino do dinheiro, mas sim encontrar a melhor decisão financeira a ser tomada, um pouco mais amplo. E as referências dos slides estão aqui. E é isso. Muito obrigada. Eu acho que eu falei meio rápido demais, mas trabalhando. Muito Então, bom, bom. trabalho mais simples, né? Todo mundo aqui na pós. Enfim, obrigada Sim. pela atenção. 11 minutos só, 11 minutos e meio, ainda tinhas tempo. Então deu certo. Não precisava correr tanto, mas Aham. pronto, terminamos. É muito bom. Meus parabéns pelas apresentações. Imagino que seja um alívio para vocês, né? Eu sei como é. Nessa semana também vou apresentar, quinta-feira. Tenho algumas mesas para acompanhar e ainda vou apresentar os meus artigos. Mas é isso. Bom, como é que vocês se sentem depois de apresentar? Podem ligar o microfone. É a primeira vez que eu apresento por outra pessoa. Agora eu tô mais tranquila. Por mais que seja meu orientando, não é a mesma coisa, não fui eu que fiz. Então, assim, sozinha, né? Vamos dizer, não sou primeira autora, então agora eu tô mais tranquila. Pois é, E essa também é a Luísa. minha primeira apresentação sozinha. Assim, eu Hum. tive um artigo publicado o ano passado na SEMEAD, mas foi em grupo e acabou que eu não fui apresentar. E aí, mesmo você fazendo 1000 seminários na universidade, a gente fica nervosinho, né? Então, assim, carimbei aí. É verdade. Bom, eu vou começar então. Tá, a gente só tem 15 minutos, mas também depende muito de vocês, porque se tivermos mais tempo, nós podemos dialogar mais. Eu tenho aqui algumas anotações que eu fiz. É,
para depois nós entrarmos, né, num debate, caso alguém queira dar alguma contribuição, fazer alguma sugestão. Tá bom? Vou começar então com o Gunther, que falou sobre água tratada, né? Inicialmente, sobre o teu trabalho, eu percebi algumas falhas só na formatação, é, e nas referências também. Eu imagino que quando os professores que avaliaram o teu artigo já devem ter dado aí algumas sugestões, algumas contribuições relacionadas a isso. Mas você fez uma ótima apresentação, tá? Estás de parabéns. Eu acredito que eu consegui sentir você como não sei como é que se chamam as pessoas de Santa Catarina. Catarinense. Catarina, oxe, catarinense, muito Ou simples. barriga verde. Morei 1 ano em Santa Catarina, mas foi em Criciúma. Ah, Criciúma. Terra da minha avó. Uhum. Ai, muito bom. Forquilinha ali do lado. Sim, sim, verdade. E eu percebi o sotaque, eu percebi mesmo a tua entrega ali na fala. Deixa eu só ver aqui uma pergunta assim bem tranquila. É, assim, de uma forma bem genérica, de que forma que você, né, com esse estudo, você consegue fazer uma identificação, fazer uma correlação entre essa atuação da Kazan e os indicadores aí do índice de progresso social, né, que você traz. Então, como é que você conseguiu perceber que eles que sofrem, né, uma interferência com base nas variáveis externas que você trouxe? Temos aí os elementos da renda municipal, né, a questão da densidade urbana, também o financiamento dos investimentos federais. De que forma que você percebeu, assim, como até catarinense, né, que isso impacta na gestão aí do saneamento? Então, professora, essa foi a questão central mesmo, né? Eu moro numa cidade aqui no oeste de Santa Catarina que tinha esse serviço com a Casan, né? E a ruptura ali do contrato, ela foi bem traumatizante aqui pros munícipes aqui, né? A gente chegou a ficar alguns dias sem água, 3 ou 4 dias ali sem água, porque não foi amigável, né? Então, eu não sei se em Angola usa essa palavra, mas se criou um ranço aqui, né? Uma aversão, então, à Kazan, né? E aí que surgiu a minha dúvida, né? Será que ela está prestando um bom serviço ou será que não, né? E aí, como é que eu vou atrás desses dados, né? Ali que começou a pesquisa, né? E aí ela foi evoluindo e uma coisa puxou a outra. Eu já gostaria de saber se a quantidade de municípios atendidos estava crescendo ou diminuindo, e uma coisa foi puxando a outra, né? Então, nesse sentido, não foi nem uma questão assim. Entendo. Meramente técnica, né? É, Até mesmo quando você fala, eu consigo perceber essa insatisfação. Essa palavra ranço eu aprendi quando eu morei no Ceará. Então, ranço, eu já sei do que se trata. Nós não falamos ranço. Nem lembro imaginei, mais os outros imaginei. termos que utilizamos. Mas, Mas eu enfim, acho uma que versão, né? sim. Talvez você tenha falado no teu artigo, mas eu não percebi, entende? Então, acho que trazer um pouquinho mais de pessoalidade, uma vez que você é de lá, você vivenciou, ou você conhece pessoas que passaram por esses cortes, essa insatisfação. Talvez trazer, sabe, nas entrelinhas, alguma insatisfação, se de fato, e depois ir aprofundando mais, porque a gente escreve para, de alguma forma, impactar socialmente, né? Uhum. Nossos escritos não podem ficar somente ali nas bases de dados, né? Nas revistas. Há que gestores públicos utilizem essa enxurrada aí essa, cascata, eu costumo falar, cascata de literatura, cascata de evidências. Então, às vezes, trazer muito dessa pessoalidade, dessa insatisfação é o que traz todo o diferencial. Falo isso porque eu senti muito na fala de Ana Paula, na apresentação dela. Mas só para fechar o teu, escrevi aqui uma contribuição assim bem meio que superficial,
Você trouxe uma boa articulação ali entre esses atores, né, entre as políticas públicas, entre a ESG, entre essa questão do desenvolvimento social. Percebo também que o teu artigo ele é meio quantitativo, né? Sim. É Aham. quantitativo. Você descreve lá, inclusive, Sim. Ele, é, ele até chega a navegar um pouco ali pelo Quali para saber o porquê quali, que as empresas não estão renovando, né? Mas, sim, mas isso não é aprofundado, isso eu acho que até vale uma sim. outra pesquisa daí, né? Daí, pronto. Então, foi muito isso. Você traz os dados, mas talvez falta, sabe, trazer um pouquinho dessa pessoalidade para que você consiga recomendar como pesquisas futuras entrevista, né? Uhum, Caminhar e aí concordo. faria esse diálogo, e poderia ser bem bacana. E aí você já vai olhando umas revistas para publicar, porque são dados reais e precisam mesmo Eu te trazer à confesso, tona. eu te confesso que eu fiquei até com medo de ser processado, né? Porque é uma companhia poderosa que é alvo de críticas aqui no estado, né? Que já processou Uhum, até meios de comunicação, né? Então, claro, a gente fica com um certo receio, né? Mesmo sabendo que os dados são verídicos e tudo mais, né? É totalmente desproporcional a força dela comigo, né? Então, mas, enfim, a gente foi atrás dos dados e, de fato, a gente foi de peito aberto, a gente não sabia o resultado antes de começar, né? E não foi. direcionou nada também, né? Então, doa Mas quem é isso. doer. É isso mesmo, tem que trazer. Bom, parabéns. Ana Obrigado, professor. Paula, nada, Ana Paula. Eu senti no teu trabalho, sabe, a decolonialidade. Quando você traz alguns autoras, né? Eu até ia recomendar Rita Segado, né? Que ela traz também essa perspectiva. Ah, e também, talvez, recomendar, sugerir, enfim, você associar a tua pesquisa com invisibilidades institucionais, porque foi muito isso que eu senti, sabe? Eu senti que, bom, nós já sabemos que existe muita insatisfação da população, né, da comunidade social, pela falta de acessos, pela falta de cuidado, pela falta de atenção estatal, atenção social, enfim, como a gente queira chamar. Então, isso é muito importante a gente trazer dentro da nossa pesquisa, dentro da nossa escrita. E foi muito bonito a forma com que você descreve, ali as falas também eu gostei. Eu só sugiro trazer um pouquinho mais de pessoalidade na quando você cita as falas. Bom, deixa eu lá explicar melhor. Trazer padronizar as falas. Vamos supor, você diz ali, chego na fila, demoro muito, tudo mais. Quem falou isso? Aí você diz entrevistado 1, entrevistado 2. Talvez substituir ou por algo característico da região é da Amazonas, né, se eu não me engano. Isso. Ou trazer o nome assim, de alguma etnia, trazer um nome característico, não real, né, da pessoa, por questões éticas, mas não entrevistado, porque aí fica muito perpendicular, muito sistematizado, muito impessoal. Então, seria mais ou menos isso. Eu vou dar um exemplo na minha pesquisa. Eu escrevi sobre descolonização curricular, eu escrevi sobre trajetória de vida de egressos, egressos da minha comunidade, comunidade angolana. E quando eu fiz entrevistas com eles, o que eu coloquei? Eram entrevistados, eram egressos, então eu coloquei o código, né, E1, E2, E3, só para ajudar os avaliadores. Mas era E1, vírgula, aí eu colocava Malange, que é o nome de um estado de Angola. Sambizanga, sabe, que é o nome de uma região de lá.
ogiva, que é nome de uma língua. Então, você pode padronizar a identificação, era isso, identificação do sujeito de pesquisa, como também você pode simplesmente colocar, enfim, o que te vier na cabeça, porque você é a pesquisadora. Então, é isso. Que mais? Acho que é isso. Eu não sei porque que eu escrevi gráficos e barra. Depois eu vou olhar e qualquer coisa eu te falo no off. É, No final, eu vou fazer uma pergunta para todo mundo, tá bem? Agora, Caroline. Caroline, meus parabéns. A tua escrita é muito bonita. Você, na tua apresentação, você demonstrou assim, um domínio do conteúdo fabuloso, sabe? Você não se prendeu ao conteúdo em si, porque você sabia do que estava falando. Só para reforçar, esse tema foi da tua dissertação, é isso, né? Sim, sim, Ah, da minha então por dissertação. isso, Defendi em junho. por isso é que ela domina, gente. Sim. Muito bom. É só no teu artigo que eu senti falta de figuras, imagens, essas imagens que você trouxe aqui na apresentação, eu senti falta. Eu imaginei, confirma para mim, mas eu imaginei que talvez fosse porque é, são apenas 10, 15 páginas, né, que a gente tem que escrever, aí você teve que concentrar Exatamente. tudo, né? E assim, Eu você tem imaginei que que fosse. reduzir, né, uma dissertação de mais de 150 páginas para 10 páginas, né? Porque ainda tive que colocar as referências no artigo. É muito difícil. Então, assim, faltou Exato, muita coisa, né? sim. Então, sugestão para isso, eu já preparei minha sugestão para ti. Dissertação é gigante, não vale a pena a gente querer abraçar o mundo com as duas pernas. A gente tem aí os capítulos, então você vai fazer um artigo em cada capítulo. Cada capítulo fala de uma coisa diferente. Então, aí você ganha mais, porque você teve ali um tempo gigante para Ai, meu escrever a Deus. dissertação, entendeu? E Como? sintetiza. Entendeste o que eu falei? Sim, entendi. É porque minha internet tá ruim, eu tive que rotear minha internet celular. Aí alguém ligou agora, eu desliguei rápido, mas assim, cortou uma partezinha. Que a dissertação é grande, é por capítulo. Isso. Se puder Então, repetir. como geralmente nós fazemos aí uns dois, três capítulos, em tese é isso, né? Dissertação. Então, em vez de você concentrar, né, enxugar tudo em um só artigo, você desmembra isso, escreve 3 artigos, cada capítulo com um objetivo. Cada capítulo vai te gerar um artigo. E daí você tem 3 artigos. Então, é melhor, é mais. Traz mais, sabe, mais Entendi. resultado, traz ali mais sintetidade, uma coisa assim muito melhor. Então, eu vi muito texto, às vezes fica cansativo, por mais que você escreva bem, por mais que você formate bem o trabalho, que ele esteja apresentável, mas fica faltando. Na tua apresentação, eu vi os gráficos, eu vi as tabelas, eu vi os quadros, eu disse, caramba, muito bom. Dá vontade de ler a tua dissertação, mas para um artigo, aí fica só ligada nisso, tá bom? Obrigada. Entendi. É, Certo. Obrigada. no seu mesmo, realmente era só isso. E, Luísa, vamos terminar já. É, Sua apresentação foi muito Nicolas, sabe? O tempo todo estava dizendo, o Nicolas isso, o Nicolas aquilo. Como você orientou, eu gostaria que você me dissesse como é que você contribuiu, né, para a escrita desse trabalho, porque eu só vi Nicolas ali. Eu não vi a orientadora, a coautora, porque é necessário, né? Então, qual foi a tua contribuição no trabalho? E com relação às fontes de busca, eu vi que só utilizaram 3 para uma revisão sistemática. Tudo bem que é um TCC, né? Ainda estamos aí patinando na pesquisa científica, enfim, a gente ainda não tem muita maturidade,
Mas hoje em dia vale a pena ampliar um pouco mais, sabe? Para que esse trabalho ele ganhe uma visibilidade maior. Então era mais ou menos isso, Luísa. Fechou. Ó, minha contribuição, é engraçado porque eu não sei se o que eu tô falando faz sentido, né, na cabeça de vocês, assim. Mas eu estava orientando o Nicolas junto com mais 11. E aí era uma coisa meio louca, assim. Então, ele queria vir, vir assim, né? Ele queria apresentar, ir presencialmente, é a ideia dele e tal. E aí eu gosto de trazê-lo porque realmente é a pesquisa com a cara dele. Ele conseguiu fazer uma pesquisa com a cara dele, foi até dito isso na banca, dar o crédito para ele mesmo. A minha participação foi em ajudá-lo a filtrar as referências, o referencial bibliográfico, para ele estava muito Uhum, nebuloso. O que se eu vou fazer uma revisão uhum, sistemática que vai falar dos resultados? O que eu ponho no referencial teórico? Aí a gente foi fazendo essa delimitação, escolheu o Prisma, eu achava que o Prisma era o método mais fácil para ele seguir, para ele conseguir seguir, inclusive de forma autônoma. Eu não pude dar para uhum, ele toda a atenção que eu queria dar. uhum, E a parte de analisar depois os resultados, essa parte de categorizar, mesmo isso eu devia ter dito, foi eu, né? De categorizar em três grandes temas, isso foi realmente, do jeito que ele fez, eu sentia ficar uma coisa. Aí eu falei, não, vamos juntar, essas coisas dialogam, o que que você acha? E deu a fechadinha no trabalho. Foi mais ou menos isso, a minha uhum. contribuição. E sobre as fontes de busca, Spell, Scopus, Web of Science estava deixando, eram plataformas que ele não estava conseguindo fazer, navegar muito bem. E Sim. aí a gente viu que no final das contas, eu fiz uns testes depois. Ele fez esses três, que ele ficou mais tranquilo. E no final das contas, tudo que aparecia no Scopus e no Spell, quando eu fiz a busca, aparecia no Google Acadêmico. Ok. Aí eu falei assim, vamos deixar, tipo, o mérito dele, do jeito que ele fez. Eu fiz só para o descargo de consciência, porque depois que ele filtrou ficou só 11, eu achei pouco. Mas aí, na hora Sim. da decisão final de todas, foi essa opção que a gente fez. Mas, de fato, se for para tentar ir para uma revista, se for para continuar, né, ele não tem interesse no mestrado, não sei se eu vou conseguir sozinha dar Hum. continuidade, que é um tema que mudou. Mas Sim. aí tem que fazer de novo, vixe, mãe. Aí tem que fazer de novo, tem que procurar com mais detalhe, tem que mexer no objetivo, ixi, tem que mexer. Tem um problema, eu acho que numa figura também. A gente tem uma figura que está com a ordem dos 30, a figura está errada. Até anotei aqui depois. Mais ou menos isso. Mas é muito bem percebido, né? Acho importante mesmo nós não nos apossarmos, né, de um trabalho que é do outro, tudo mais, mas você também participou nele. Eu vi na escrita existia uma maturidade ali. Mas de qualquer forma, excelente apresentação, excelentes trabalhos. Meus parabéns a vocês. Já estamos em 19h35. Vocês querem fazer algum diálogo, parabenizar, quem sabe, a apresentação do outro, falar um pouquinho mais, fiquem à vontade. Agora temos um tempo livre e até uns 10 minutos a gente fecha. Eu queria parabenizar os três pelo entusiasmo do trabalho, assim, a gente, não sei como é que foi para o seu, Wanda, como é que foi para vocês em outros, se vocês tiveram outros momentos, mas nesse período aí de pós, às vezes a gente fica muito cansado, muito estressado, não consegue se entusiasmar tanto com a pesquisa, e vocês mostraram muito entusiasmo em temas muito, muito importantes, muito interessantes. E, Wanda, eu acho que a sua condução foi excelente, foi muito sensível, foi muito respeitosa, muito delicada. Nossa, eu achei. Não deu tempo da gente fazer muita troca, mas a sua condução Sim. para mim está perfeita mesmo. Muito Obrigada. Só isso obrigada. mesmo. Também é a minha primeira vez aqui, mas eu gosto dessa dinâmica, dessas trocas, gosto muito. Acho que é o que eu digo, sala de aula, é, ambiente acadêmico é o meu lugar no mundo. Eu amo muito. E legal juntar numa mesma sala gente tão diferente de tão longe, né? Devemos estar a, sei lá, 3, 4 mil quilômetros um do outro aqui, talvez, né? Então, Sim.
realidades também, cada um tem a sua, e batalhas e feridas, e, né? E isso acaba refletindo ali nos trabalhos, né? É verdade. Alguém mais? Eu quero parabenizar todo mundo pelos trabalhos, muito interessante todos. E temas até que eu me interesso, né, como finanças, e o de Ana Paula de tocar o coração, assim, porque a gente Sim. fica, né, enquanto mulheres também, é, muito entristecidas, né? Eu tenho me interessado por outras temáticas e, enfim, obrigada pela contribuição, por socialmente também falando, né, trazer trabalhos que vão ajudar também mulheres, né? Todos aqui estão ajudando socialmente, né? Mas que bom que estamos pensando em temáticas diferentes. E, como o Guter falou, eu acho que aqui a gente girou o Brasil todinho, né? Porque eu, Pernambuco, Santa Catarina, Ana Paula é Amazonas e a Luísa. Eu tô em Minas Gerais. Tô em Olha Lavras, aí. Minas Gerais. Eu tô Então, em São giramos o Paulo, Brasil, gente. nossa! E São Paulo. Ah, porque já vai para o SEMEAD, né? Fico triste que eu não vou poder ir presencialmente para o SEMEAD. E essa semana, assim, eu pensei que seria mais doloroso não poder participar presencialmente, mas hoje eu já fiquei meio, poxa, eu devia ter feito um esforço e ter ido presencialmente. Mas faz Sim, parte, né? É dispendioso, né? A gente se deslocar para São Paulo, sim. mas espero ter outras oportunidades. Parabéns, viu, ó, Wanda, pela condução. Foi muito legal, assim, me senti muito acolhida. Eu tava muito nervosa, mas você foi maravilhosa. Que bom, minha querida. Bom, eu quero também falar um pouquinho, quero agradecer de verdade as palavras. Eu tenho 23 anos, então eu acabei de sair da faculdade. Inclusive, eu estava conversando com o meu orientador, né, o qual foi o meu orientador, que eu estava muito nervosa, porque a minha trajetória na faculdade ela foi bem complicada. Eu sou do interior do Amazonas, de uma cidade no interior chamada Barcelos, e aí eu tive que vir residir em Manaus, porque na minha cidade não tinha faculdade, então, né, foi uma grande mudança. Então, eu tive que me adaptar a uma cidade grande, né, que é Manaus, uma capital e tudo mais. Então, a chegada do TCC foi um grande desafio para mim. O tema foi um grande desafio para mim, assim, até o finalzinho, assim, do trabalho, a gente teve alguns problemas, por isso a quantidade, né, reduzida de participantes, mas esse tema ele surgiu de uma, como eu falei, de uma sensibilidade muito grande que eu vi, assim, de uma amiga que, inclusive, ela está aqui agora e eu queria até pedir licença para mostrar ela. Sim, O com nome dela certeza. é Yaci Baré, e ela é residente do Parque das Tribos, então eu gostaria de apresentar ela para vocês. Olá, Ah, boa noite. Eu me olá, chamo boa Gracinha, noite. sou amiga Boa dessa noite, mulher Ana. espetacular. A gente está aqui num grupo de amigos acompanhando a apresentação dela, né? E assim, a gente participou uma da outra, da trajetória uma da outra, né? Eu também fui acadêmica da Universidade Federal do Amazonas de Serviço Social, a gente se conheceu entre os estágios, né? Então, uma outra deu forças para finalizar os cursos. Ela de administração, eu de serviço social. Então, quando a Ana chega com essa perspectiva de fazer um trabalho sobre um bairro onde eu resido, que é um bairro Uhum, indígena, um primeiro bairro indígena reconhecido no Amazonas, né? Se fala que o Amazonas é um dos territórios mais indígenas do país e é a primeira vez que um bairro indígena é reconhecido como um bairro urbano. Então a gente ficou nesse trabalho intenso, tanto ela dando apoio moral nas pesquisas e tudo mais, e eu fico muito feliz de poder acompanhar ela nas apresentações na defesa do TCC. Aqui eu só tendo a agradecer e obrigada, viu? Um prazer. muito bom. Prazer é nosso em conhecer-te, em poder, enfim, né? Eita, prendeu aqui meus anéis. Ah,
não trouxe somente o texto, não trouxe somente a pesquisa, você trouxe a tua realidade, você trouxe a tua comunidade, e isso é importantíssimo. A gente precisa trabalhar e produzir ah, artigos assim, sabe? Na verdade, nem não é artigo, né? Porque não é somente texto, sabe? Não, isso é vida, é a nossa realidade. Então, a gente precisa ter, sim, esse olhar. E, infelizmente, a universidade, ela acaba com os currículos, com as literaturas, com, enfim, trazendo esses teóricos aí, eurocêntricos e tudo mais, eles acabam por, sabe, abafar essa nossa vivência, que é real para nós, aqui no Sul Global. Então, você trouxe um pouquinho disso, e que bom para dentro desse âmbito do campo de políticas públicas, governança, sabe? Uma questão assim muito. Eu tenho um professor que ele dizia bam, 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 sabe? Não, nós somos isso, essa é a nossa realidade, é importante demais. Não pare de escrever. Se você quiser, escreve um projeto de pesquisa, avança para o mestrado, para o doutorado e torna-se uma doutora indígena e representa a tua comunidade, o lugar que você vem. Isso é a estrada, é o caminho, é uma jornada brilhante que você tem. Meus parabéns também. Muito obrigada pela tua presença. Obrigada, eu que agradeço. Muito E é bom. isso, e também queria parabenizar a todos, né, que apresentaram, de verdade. Eu fico muito feliz mesmo. Eu acho que a gente nem, assim, a gente do norte, né, a gente não espera o reconhecimento que a gente merece, sabe? Então, eu estar aqui é muito importante. Eu acho que, querendo ou não, abre portas para outros, né, congressistas, outros colegas de curso e entre outras coisas. Então, fico muito feliz, de verdade. Foi um prazer conhecer todos e parabéns. É isso, minha gente. Fiquem todos bem. Vamos encerrar por aqui. Desejo sucessos nas pesquisas e boa sorte, porque tá vindo aí uma premiação. Quem sabe vai sair daqui uma menção honrosa, uma premiação dessas apresentações. Muito bom, é isso. Excelente semana para nós. Aproveitem, né? Participem das mesas, dos workshops, enfim, das atividades do SEMEAD, que a gente tem muito que aprender ainda, né? Muito Obrigado, obrigada, gente. professora. Boa Obrigado, noite. colegas. Obrigada. Tchau, Sucesso tchau, para boa todos Foi um nós. prazer. noite. Sucesso. Valeu. Até Se mais, cuidem. sucesso Eu Até a penso todos. que mais. vocês vão saindo, que eu ainda tenho que aprender como fazer para parar. Ah, fechou, Tá combinado. certo. Tchau. Tá bom. Obrigada, até mais. Tchau, tchau. Boa Até, tchau, noite. tchau. Ai, que lindo. Amei. E aí, como é que faz? Acho que é só sair. Ai, minha nossa, como é que eu faço para sair disto? Se eu sair, tem que salvar.